dia de hoje, nos trazendo a Tua palavra essa que ilumina o nosso caminho, que nos guia na direção pela qual devemos andar. Abre, Senhor, nossos corações, abre, Senhor, nossos ouvidos e nos dê entendimento, para que a Tua palavra ela faça sentido para a nossa vida. Não seja apenas uma palavra antiga, uma palavra escrita há muito tempo atrás num livro, mas que seja a palavra que nos dá vida no dia de hoje. Assim, Senhor, nós oramos, pedindo que Teu Espírito Santo encha este lugar e encha também nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro domingo de Advento. Advento é um tempo de espera. Advento é um tempo de expectativa. E quando nós celebramos e comemoramos o Advento, nós temos duas perspectivas que nós celebramos. A primeira perspectiva é o preparo para a comemoração da vinda de Jesus. O preparo para a comemoração do Natal, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Assim nós comemoramos o nascimento de Jesus, comemoramos o Natal. E nós começamos agora a nos preparar para esse momento. Mas existe também uma segunda perspectiva no tempo de Advento, que é a lembrança e a preparação para a volta de Cristo, para a sua segunda vinda. Advento também é tempo de lembrarmos que Jesus voltará. E o texto bíblico que nós queremos ler nesta manhã é um texto que aponta para esse segundo aspecto, para a volta de Jesus. É o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 até o 9. Se você tem a sua Bíblia ou o celular com o aplicativo, convido a abrir em 1 Coríntios 1, os versículos 3 até o 9. Primeira Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 até o 9. Lá Paulo diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, ele é muito interessante, porque ele é, de certa forma, um texto que repete várias vezes uma formulação Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele está convicto da sua fé. Ele quer de fato passar também essa convicção da fé para o povo da comunidade de Corinto. E quando Paulo diz Senhor Jesus Cristo, essa formulação Senhor Jesus Cristo, ela é uma confissão de fé.
ela é a menor confissão de fé que nós temos enquanto povo de Deus. A expressão Jesus Cristo aparece várias vezes, inclusive Senhor Jesus Cristo aparece várias vezes nesse texto, ou então vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse texto ele tem várias menções a isso, porque falar de Jesus Cristo, inclusive falar de Deus, o Pai, que o texto também fala, não é um detalhe do texto, mas é o central desse texto, é a essência desse texto. Dizer Senhor Jesus Cristo custou a vida de muita gente. Dizer Senhor Jesus Cristo é o que custou a vida dos próprios apóstolos de Jesus, quando eles foram martirizados, quando eles foram mortos. Porque essa expressão Senhor, ela não poderia ser dita a respeito de nenhuma pessoa no Império Romano, a não ser César Augusto, o imperador de Roma. Não era permitido chamar ninguém de Senhor, apenas César Augusto é Senhor. E de repente os cristãos vêm e diz Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Isso causou muitos problemas para os cristãos. E aliás, a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo significa Messias. Cristo é uma palavra em grego que significa Messias, que é uma palavra em hebraico, que está no Antigo Testamento, que se refere àquele que é aguardado, aquele que é esperado, o ungido de Deus, aquele que o povo espera, tem expectativa de que vai vir. E dizer que Jesus é o Cristo também causou problemas aos cristãos, porque os líderes judeus diziam não, Jesus não é o Cristo. E por isso entregaram ele à morte. Porque se os judeus crescem que Jesus era o Cristo, jamais o teriam matado. Jesus é apenas um nome. É um nome bastante comum. Jesus é o nome do Filho de Deus, que encarnou naquele homem de Nazaré, a encarnação do próprio Cristo de Deus. Então, Jesus, Cristo, significa dizer que Jesus é o Cristo. E Senhor Jesus Cristo significa dizer que Jesus não é apenas o Cristo, mas Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Jesus é o Senhor. Não o César. O César é o imperador romano, mas ele não é Senhor sobre as nossas vidas. Apenas Jesus é o Senhor. Por isso, dizer Senhor Jesus Cristo é uma confissão de fé. Foi a confissão de fé dos primeiros cristãos. Essas palavras, elas expressam em quem os cristãos creem, em quem nós cremos. E essa expressão, ela aparece já aqui, na abertura da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo já está deixando bem claro para todo mundo quem é o Cristo e quem é o Senhor. E é em nome desse Senhor e desse Cristo, o Jesus que nasceu em Belém, que ele traz agora os seus ensinamentos, que ele vai escrever essa carta. E essa carta, então, de Paulo, ela começa com ação de graças. Ação de graças. E Paulo deseja graça e paz. O que é paz? Paz tem a ver com aquilo que a nossa existência, que a nossa vida anseia. Nós ansiamos, nós desejamos paz. Nós queremos paz. Uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida boa. Quando Paulo deseja graça,
e paz, ele está dizendo graça e paz de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só é possível graça e paz através de Jesus Cristo. Não é possível ter graça e paz de outra forma. E o que é a graça? A graça é aquilo que nos salva. A graça se refere à salvação eterna, ao perdão de pecados, ao fato de que Deus nos aceita e nos acolhe, o fato de que Deus nos perdoa. A paz se refere à nossa vida aqui, a como nós administramos essa vida que nós vivemos aqui. A nossa vida aqui, ela é permeada por situações difíceis, por turbulências, por momentos onde a gente tem dificuldade, onde a gente sofre. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos oferece paz em meio a tudo isso, em meio à forma como a vida se apresenta a nós. Paulo, ele agradece, porque essa graça salvífica que é dada em Jesus Cristo vem também a nós. E ele deseja que a paz de Deus acompanhe cada um daqueles que depositou a sua fé em Jesus Cristo. E então Paulo vai dizer: vocês foram enriquecidos nele. O que significa dizer que nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus? Será que significa que nós cristãos, por crermos em Jesus, vamos enriquecer agora? Vamos ficar ricos financeiramente falando? Será que crer em Jesus aumenta a nossa conta bancária? Não, não é isso. Nós cristãos fomos enriquecidos com a palavra que é anunciada, a palavra pregada. Muitas vezes a gente acha que é normal a gente poder ouvir a palavra de Deus, que é normal a gente ter uma Bíblia em casa, que a gente pode pegar a Bíblia e ler ela a qualquer momento, isso é uma coisa natural. Não é. Não é. Ter uma Bíblia e poder ler essa Bíblia é um privilégio que é dado por Deus. Poder vir aqui ao culto, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, é um privilégio. É graça que Deus nos concede. E a gente precisa entender isso. Porque uma coisa é você ter acesso à palavra de Deus, ler ela, mas essa palavra simplesmente não fazer nada na sua vida. Outra coisa bem diferente é você ler a palavra de Deus, entender essa palavra e essa palavra ser recebida no seu coração. É muito diferente. E você só pode entender a palavra de Deus e receber essa palavra no teu coração se Deus agir na tua vida, se Deus agir através dessa palavra. E esse agir de Deus é graça. Deus age por causa do seu amor por nós. Então, se nós somos enriquecidos na palavra, é porque Deus está agindo em nós. Deus está permitindo que a gente compreenda a sua palavra, que a gente cresça no entendimento daquilo que Ele revelou por meio da Bíblia. Nada disso é normal. Nada disso é corriqueiro. É sempre um milagre. Nós também fomos enriquecidos no conhecimento. Nós, como povo de Deus, temos recebido conhecimento a respeito daquilo que Deus tem feito. Quantas coisas Deus fez no passado, e nós podemos saber que Deus fez, porque foram registradas na sua palavra, porque chegaram até nós. Quantas coisas Deus continua fazendo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs na fé, e quantas coisas Deus ainda fará. E tudo isso nós podemos conhecer. E esse conhecimento daquilo que Deus
fez e continua fazendo, significa que a gente pode viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Porque se a gente conhece o que Deus faz, a gente passa a entender como Deus é. E quando a gente passa a entender como Deus é, a gente começa a entender a vontade de Deus. A gente começa a entender aquilo que Deus quer de nós. A gente começa a entender aquilo que nós, como cristãos, como pessoas que creem nesse Deus, devemos fazer. E que coisa boa podermos receber o conhecimento da boa vontade de Deus. Que coisa boa podermos conhecer esse Deus tão maravilhoso. Não é normal poder conhecer a Deus. É um privilégio daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E vocês são enriquecidos também no testemunho de Cristo. O que significa testemunhar? Significa que aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe a respeito de Deus e da sua palavra, isso a gente coloca em prática. Isso a gente vive no nosso dia a dia. Transformar o conhecimento que nós recebemos em prática, em ação. E assim a gente testemunha a palavra de Deus para que as outras pessoas possam também conhecer, possam também ter contato com esse Deus. E tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um objetivo. O propósito é para que não falte nenhum dom, nenhuma dádiva, para que a comunidade, para que o povo de Deus seja suprido de todos os dons e não sinta falta de dom nenhum, enquanto espera a volta de Cristo, enquanto aguarda a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso significa lembrar também que tudo que nós somos e tudo que nós temos é dádiva de Deus. Os nossos dons são dádivas de Deus. São dados por Deus a nós para que nós possamos usar isso para servir a comunidade, para servir o povo de Cristo. E essas coisas, as dádivas que nós recebemos de Deus, através também da palavra e do conhecimento colocado em prática no testemunho, essas dádivas de Deus, elas nos preparam para a volta de Cristo, para a revelação de Jesus Cristo. Porque o cristão, ele vive na expectativa da volta de Cristo. Ele vive aguardando o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos que dia será esse, nós não sabemos quando será. Não sabemos o tempo, mas nós aguardamos com expectativa. Ou seja, nós queremos que esse dia chegue, porque esse dia será maravilhoso. Toda palavra, todo conhecimento, todo testemunho, toda vivência de fé nos prepara, nos mantém firmes nessa expectativa da volta de Cristo. Nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, para nos fortalecermos na expectativa da volta de Cristo. Para que ninguém desanime enquanto Cristo ainda não vem. Para que todos possam ser motivados e fortalecidos na fé, enquanto aguardam a vinda do nosso Senhor. Nós aguardamos a volta de Cristo. É nessa expectativa que nós vivemos. E a vida que nós vivemos aqui, hoje, agora, nós já vivemos com o olho lá na eternidade, com o olhar lá na eternidade. O que vai vir? O que será? Como será lá na eternidade? O que significa então aguardar?
O que significa aquilo que o Evangelho de Mateus nos orienta a fazer, vigiar? O que significa isso? O que significa guardar, aguardar e vigiar? Paulo diz, para serdes irrepreensíveis. O que significa irrepreensível? Significa ter a fé firme, ter a fé fixada em Jesus Cristo, ter a fé que sabe que Jesus é o Cristo, a fé que confia no Senhor Jesus Cristo, fé que vive de acordo com esse Jesus Cristo, fé que deve ser vivida também com palavras que dizem eu creio, fé que deve ser vivida de acordo com o propósito do próprio Jesus. Então, as nossas decisões, a forma da gente viver, as nossas atitudes, o nosso comportamento deve corresponder a Jesus Cristo. Mas a fé, ela tem mais um aspecto que é central. A fé, ela é relacional. Fé pressupõe relacionamento. Deus, Ele nos chamou à comunhão. Em primeiro lugar, a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Mas também a comunhão uns com os outros. Deus em si mesmo é comunhão pura, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. 3 pessoas que vivem em comunhão eterna e perfeita, uma com a outra. E assim, nós também entramos nessa comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso forma comunidade. Nós somos uma comunidade com Deus. Nós em comunhão uns com os outros e em comunhão também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim nós nos relacionamos com o Senhor, com o nosso Deus, e nos relacionamos também com as outras pessoas. Ter fé sozinho, isolado, não é possível. Fé pressupõe relacionamento. Fé pressupõe comunhão. Mas aguardar a Cristo não significa que Ele está distante de nós e nós estamos esperando Ele voltar. Cristo, Ele está presente entre nós, porque Ele prometeu isso. Eis que estarei convosco, diz Jesus. Mas a nossa fé, o nosso aguardar, a gente aguarda o dia em que Ele retornará de forma visível, descendo entre as nuvens dos céus, da mesma forma como Ele subiu. Deus, Ele nos chama à comunhão em Cristo Jesus. E é para vivermos em comunhão e em Cristo Jesus. E por isso Jesus é nosso Senhor. Deus, Ele nos chama à comunhão com Ele. E a gente vive essa comunhão a partir da nossa fé. Fé é essa que vive da graça e da paz. Graça que nos salva e paz que nos permite vivermos a vida aqui nesse mundo da forma como ela se apresenta a nós, sendo consolados pelo nosso Senhor. Deus, Ele nos chamou à comunhão com Ele, para vivermos em comunhão uns com os outros, na expectativa da sua volta. E assim a gente pode saber também que a nossa vida, ela não se limita aos poucos anos de vida que nós temos aqui, mas a nossa vida será eterna. A nossa vida durará por toda a eternidade, se formos salvos e conduzidos à eternidade por Cristo Jesus. Que a gente possa confiar nessa graça e nessa paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje
e eternamente. Amém. Vamos baixar nossa cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado que a gente pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, também sobre a nossa vida. Ó Pai, que a nossa fé seja renovada, dia após dia, que a gente possa confiar que aquele que nasceu em Belém, de fato é o Cristo, é o Teu Filho amado, enviado para nos dar a salvação. Que a nossa vida seja um constante buscar por mais da Tua palavra, por mais conhecimento de Ti, seja buscar por comunhão, seja viver uma vida na graça e na paz. E que assim, Senhor, nós possamos testemunhar do Teu Evangelho, do Teu amor, possamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Obrigado, ó Pai, que Tu nos amas com um amor incondicional, um amor que nós não conseguimos compreender, mas que nos salva e nos resgata e nos conduz à eternidade. Que a gente possa, ó Deus, aguardar com expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo. E que, enquanto aguardamos, Tu estejas conosco, cada dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.